Olá, nesta segunda parte da conversa com Maria João Afonso sobre inteligência, começámos por discutir dois tipos distintos de inteligência de que alguns autores falam: a inteligência fluida e a inteligência cristalizada, que são, na verdade, duas subcomponentes do fator G de que falámos no primeiro episódio. A primeira está ligada à nossa capacidade de resolver problemas novos, que nunca vimos, à nossa rapidez a resolver esses problemas, enquanto a segunda diz respeito sobretudo ao conhecimento que nós acumulamos ao longo da vida, como vocabulário, cultura geral e conceitos que aprendemos, por exemplo, na nossa experiência profissional. Falámos também sobre o que é que influencia mais a inteligência das pessoas, se são os genes ou o ambiente, aquela eterna discussão nature versus nurture, sobre críticas às medidas de inteligência convencionais de alguns autores, sobre o chamado efeito Flynn, de que talvez já tenham ouvido falar, em que o QI médio das populações foi aumentando ao longo das décadas, sem se ter uma explicação, pelo menos consensual para isso, ao mesmo tempo que, no passado mais recente, parece estar a regredir, e também sobre isto existe uma grande discussão. E, finalmente, falámos sobre a relação entre inteligência e traços de personalidade e sobre a relação entre dois termos que parecem a mesma coisa, mas, na verdade, são bastante diferentes: inteligência e racionalidade. Espero que gostem. Voltamos no próximo episódio daqui a 15 dias. Até lá. Desculpe, tem este fato noutro tamanho? Procurava algum número em particular? Sim, sou um 48 de peito. A 50 de barriga, quando expiro. Quando inspiro, inverte. Sendo assim, já sei o número que precisa. Então? O número de um alfaiate. Um investimento à sua medida, tal como um fato, faz toda a diferença. Mas é mais simples do que parece. Só precisa de um banco com soluções de investimento diversificadas que combinem com o seu perfil de investidor. Novo banco, presente no meu futuro. Novo Banco S.A., registado no Banco de Portugal sob o número 7. Se gosta de ouvir podcasts, conheça a oferta que o Expresso tem para si. Da política à economia, ciência e cultura, passando pelo desporto. Entrevistas marcantes, análises e perspectivas que fazem a diferença. Ouça em expresso.pt e nas principais plataformas de podcast. Expresso. Liberdade para pensar. Nós já levamos quase hora e meia, ainda temos aqui uma série de temas que eu queria cobrir. Agora estou a ficar nervoso, porque há aqui vários pontos aí onde eu queria ir. Há um que liga a isto que estávamos a falar até agora, e que a João já aludiu um bocadinho há pouco, que é aquela questão dos dois tipos de inteligência, ou os dois subtipos, a inteligência fluida e a inteligência cristalizada, que são interessantes por serem diferentes, mas também porque evoluem de maneira diferente ao longo da vida, não é? Exatamente. Esses dois tipos de inteligência, eu não gosto muito de chamar tipos, mas pronto, essas duas grandes formas de manifestação da inteligência são identificadas pela primeira vez no âmbito do paradigma diferencial. Ou seja, os seguidores de Spearman, houve muita investigação, na sequência daqueles estudos de Spearman, das matrizes de correlações, houve muita investigação, houve muita polémica, se a inteligência era uma coisa só, se era o fator G. Outros autores apareceram a demonstrar que não era só o fator G, era uma multiplicidade de aptidões, enfim, não vamos agora especificar isso. Em certa altura, ali por volta da década de 60, um investigador chamado Raymond Kettle identifica secundariamente a um fator geral comum a toda a atividade cognitiva. Se nós tirarmos das correlações esse primeiro fator e olharmos para as correlações chamadas residuais, o que é que fica lá? E então identificam-se um conjunto, ele identificou na realidade 5, mas deu depois uma atenção muito especial a 2 destes 5 fatores que se chamam de segunda ordem: a inteligência fluida e a inteligência cristalizada. A inteligência fluida ele identificou como uma capacidade, enfim, de natureza mais inata. Isto ainda é um bocadinho hipotético no tempo em que ele propõe isto, mas de natureza mais inata, que tem a ver com a capacidade de resolver problemas novos, de enfrentar situações novas, de raciocinar para tomar decisões perante nova informação. E a inteligência cristalizada, que remete para a utilização de conhecimento adquirido, a aplicação de regras, a aplicação de automatismos, a resolução de problemas com base em informação e em conhecimento e em treino adquirido. Estas duas formas de inteligência foram identificadas. E podia-se dizer, pronto, olha, tantos fatores foram identificados, porque é que estes tiveram tanta importância? Uma das razões tem a ver exatamente com o padrão de desenvolvimento distinto que rapidamente se verificou. Nada que o Wechsler também não tenha antecipado, e já posso comentar um bocadinho melhor isto. Verificou-se que enquanto a inteligência fluida tem um desenvolvimento acelerado durante a infância e a adolescência,
ainda algum desenvolvimento durante o início da idade adulta, mas depois inicia um declínio relativamente rápido. E estamos a falar, e isto é muito importante, não estamos a falar do desenvolvimento dos indivíduos, estamos a falar de desenvolvimento médio das pessoas. Ao longo do desenvolvimento, se nós formos fazendo o plot das médias das pessoas ao longo da idade, o que é que acontece? Um desenvolvimento acelerado até durante a infância e a adolescência, já começa a parar um bocadinho durante a adolescência, idade adulta, e um declínio relativamente mais acentuado do que acontece com a inteligência cristalizada. A inteligência cristalizada vai aumentando também, só que atinge um máximo um pouco mais tarde e não tende a declinar de forma tão acelerada, tende a manter-se e apenas declina em idades bastante avançadas. Porque é que eu disse há bocadinho que o Wexler já tinha tido intuição disto? O Wexler já tinha verificado que os resultados nos seus subtestes, eu há bocadinho disse que há vários subtestes nas provas do Wexler que envolvem capacidades distintas, ele já tinha reparado que uns declinavam mais acentuadamente com a idade do que outros. Enquanto nos se verificava que as médias se mantinham muito de idade para idade, noutros verificava-se uma mais acentuada. Aliás, ele até chegou a ter uma altura em que, a partir da comparação dos testes que se sabia declinar e dos testes que se mantinham, era possível determinar se estava a acontecer uma deterioração mental maior do que aquela que seria de esperar para a idade da pessoa. Enfim, isto acabou por cair. Neste momento não se utiliza propriamente esse indicador, mas eu falo aqui dele porque representa mais uma vez uma intuição que o Wexler teve nos anos 40, 50, quando só mais tarde vem a aparecer a investigação sobre o desenvolvimento da inteligência fluida cristalizada. Mas para lá deste correlato, digamos, desenvolvimentista, que acaba por nos confirmar, de alguma maneira, que tem expressão, esta distinção tem expressão, há outros indicadores. Por exemplo, uma das teorias enfim, que data da última década, neuropsicológica da inteligência, identifica duas formas diferentes de conectividade cerebral associadas à inteligência fluida e à inteligência cristalizada. E, portanto, a inteligência fluida e cristalizada parece ter um correlato também neuropsicológico, na medida em que a conectividade cerebral é diferente perante tarefas de inteligência fluida e perante tarefas de inteligência cristalizada. O Network Neuroscience é uma teoria que foi realmente proposta a partir desta constatação, com a utilização de uma metodologia relativamente recente, que é a análise de redes. Verificou o autor Aaron Barbey, verificou que há de facto uma distinção entre as nuvens de tarefas que envolvem inteligência cristalizada e tarefas que envolvem inteligência fluida e que se agrupam em função do tipo de conectividade para que apelam. Ele fala do easy to reach e as difficult to reach. As easy to reach são as conexões fáceis porque vão buscar o aprendido. É cristalizada. É cristalizada, aquilo que está aprendido, e, portanto, perante qualquer coisa que nos é familiar, vamos logo buscar a informação necessária para compreender e para gerir aquela situação. Já as difficult to reach connections são, obviamente, as conexões necessárias, porque têm que ser conexões novas que vamos criar dentro do nosso cérebro para resolver problemas novos. E quanto mais novo, mais inusitado for um problema, mais naturalmente que ele apela ao estabelecimento de novas conexões cerebrais e, portanto, a difficult to reach connections. Portanto, esta verificação de que há correlatos, quer a nível do estudo do desenvolvimento, quer a nível do estudo neuropsicológico, sem dúvida que vem dar um apoio bastante grande. E depois encontram-se muitos outros resultados de investigação em que a inteligência fluida e a inteligência cristalizada funcionam realmente, apresentam resultados de natureza diferente. Só para esclarecer uma coisa, estas duas dimensões, a inteligência fluida e a inteligência cristalizada, são como que duas dimensões do fator G? É como nós, em vez de extrair um fator, extraímos dois? Ou são para lá do fator G? Ora bem, isso é polémico. Eu achava que era uma pergunta fácil. Tudo é polémico. Vamos lá ver.
O mais aceito modelo dimensional, estrutural da inteligência humana chama-se CHC, porque toma o nome de 3 autores que de forma independente e complementar chegaram a este modelo, que é Kettle, o Raymond Kettle, que foi o primeiro a falar do GFGC, Horn, que chegou a estes conceitos de forma independente, mas depois acabaram por se juntar em termos de investigação, e Carroll. Carroll é um autor curioso que resolve fazer um dos estudos, se calhar arriscaria dizer que deve ser dos mais vastos estudos de toda a psicologia, porque no final da década de 80, início da década de 90, resolve pegar em todas as matrizes fatoriais, ou em quase todas as matrizes fatoriais que tinham sido analisadas através da análise fatorial. Só que um reparo, a análise fatorial foi o método de análise estatística que derivou do método inventado pelo Spearman para analisar a matriz de correlações. No início desta conversa eu referi-me ao método das equações tétradas. Esse método deu origem a uma série de métodos multivariados de hoje, mas em particular um método que foi extremamente importante para identificar as grandes dimensões das diferenças individuais no domínio cognitivo e também no domínio da personalidade, que é o método de análise fatorial. E este método de análise fatorial permite exatamente... Também veio da psicologia? Sim, o método de análise fatorial vem das equações tétradas. Que é muito usado também nas ciências sociais. Exatamente, e foi depois elaborado pelo Thurston nos Estados Unidos. Portanto, o primeiro foi o Spearman, depois o Thurston elaborou o método de análise fatorial como o conhecemos hoje, tem menos a ver com o método das equações tétradas de Spearman, que era muito primário. É preciso ver que esta gente, coitada, fazia isto tudo à mão. Exato. E, portanto, pegava em matrizes, intercorrelações e tinha que fazer cálculos à mão. Portanto, o método de Spearman é um método relativamente rudimentar. Thurston vai elaborar um pouco mais este método, mas ainda assim, ainda era à mão que se fazia o cálculo. Eu ainda cheguei a aprender como é que se fazia a análise fatorial à mão quando comecei a trabalhar na minha tese de mestrado. Depois, felizmente, começaram a aparecer os espectros estatísticos, mas eu ainda fiz a minha tese de mestrado nos anos 80, portanto ainda não era assim muito habitual, os computadores pessoais, etc., e os espectros estatísticos, essas coisas vieram um bocadinho mais tarde. O Kettle, o Horn, utilizaram a análise fatorial, identificaram GF e GC, mas Carroll fez uma coisa fabulosa. Quer dizer, quem é que se lembra de pegarem mais de 400 conjuntos de dados dos estudos que tinham sido feitos? Portanto, ele andou a recolher as bases de dados de que se partiu para os estudos ao longo de 60 anos para aplicar o mesmo método a bases de dados com testes diferentes, amostras diferentes, idades diferentes, países diferentes. E, portanto, o que é que ele pretendia com isto? Muita da polémica que havia à época sobre quais são os fatores, quais são as grandes dimensões da cognição humana, muita da polémica vinha também da variação metodológica. Os métodos de análise fatorial, por exemplo, dos ingleses e dos americanos não eram bem iguais, portanto, uns acabavam por dar muita importância a uns fatores, outros davam muita importância a outros. E, portanto, o que é que o Carroll fez? Vou pegar uma metodologia uniforme e vou submeter todas estas bases de dados a uma metodologia uniforme e ver o que é que sai daqui de consistente. E o que é que saiu de consistente? Uma estrutura com 3 estratos. Ele chama esta estrutura a teoria dos 3 estratos. O que está no primeiro estrato, ao contrário do que se possa esperar, são opiniões mais específicas. Portanto, podíamos pensar, ele em primeiro lugar põe o G. Não, ele tem uma matriz americana, os americanos tendem a dar mais importância à multiplicidade de fatores. Portanto, temos uma multiplicidade de fatores. Esses fatores, no entanto, são correlacionados entre si e permitem, num nível intermédio, encontrar um conjunto, enfim, de número diferente de umas bases de dados para outras, portanto, uns estudos para outros, mas de cerca de 8 a 12 aptidões de nível intermédio. E quais são as duas mais importantes? Fluida e cristalizada, de forma muito sistemática ao longo de todos os estudos. 2 das 8, é isso? 2 das 8, Okay. ou 10, ou 12, porque consoante os estudos podem aparecer sim. um número variável. Sim. Finalmente, estas várias aptidões não são independentes. Não sendo independentes, pode-se também fazer uma matriz de correlação delas e fazer uma análise fatorial de terceira ordem. E nesta análise fatorial, o que é que emerge? O fator G. Só que este fator G, não imaginemos uma hierarquia com o fator G lá no meio, no cimo. Não, o fator G está puxado à banda, está puxado à esquerda. Significando isto o quê? Que GF é mais saturado em G, GC é um bocadinho menos, mas ainda é muito saturado em G, e à medida que vamos caminhando nestas aptidões de segundo nível, elas vão sendo cada vez menos saturadas em G. Daqui vão emergir várias perspectivas. Uns investigadores dizem que a correlação de GF com G é tão grande que GF é exatamente o mesmo que G. E, portanto, para eles, fluida. a inteligência fluida
aquele fator lá no cimo não faz sentido porque inteligência fluida é o que há para dizer sobre o fator G. A correlação é tão elevada que é a mesma coisa. Outros autores dizem que não. O próprio Carroll, por exemplo, defende que a entidade que resulta das correlações entre os fatores de segundo nível tem razão de ser, razão de existir e confere uma explicação acrescida das diferenças individuais na cognição humana, além de que, pelo que já vimos de tudo o que falámos aqui, tem algum valor preditivo relativamente a todo um conjunto de critérios. Portanto, para alguns a inteligência fluida é realmente o pináculo da inteligência humana, a inteligência fluida e cristalizada, mas representando a fluida, aquela que representa a capacidade de resolver problemas, de enfrentar situações novas e ser flexível e ser capaz de resolver esses problemas. Para outros há qualquer coisa acima. Portanto, quando perguntas GF e GC, se GF, depende um bocadinho. A importância que se dá depende. Há realmente os autores que consideram que G, aquela entidade superior, digamos assim, acima da hierarquia, representa qualquer coisa que vale a pena reter. Outros pensam que o que temos é um conjunto de aptidões diferenciadas, das quais a primeira tem uma importância particular, a primeira e a segunda. Eu queria ir ao papel da genética, do ambiente, etc., que curiosamente ainda não fomos, mas antes disso, até porque acho que é uma boa ponte, queria lhe perguntar o que é que diz a investigação quando tenta explicar a inteligência. Não é? E há este nível mais profundo de explicar a inteligência com estes fatores, mas há um nível intermédio que é nós tentarmos olhar para as pessoas e, através de exames, tentar perceber que substratos cerebrais é que existem de inteligência e como é que eles prevêem maior inteligência. E aqui entram em jogo uma série de coisas, como questões como a memória do trabalho, a velocidade de raciocínio. Entra aquela hipótese que eu acho muito interessante da eficiência cerebral, né, que no fundo diz que as pessoas mais inteligentes, na verdade, são as que têm menos esforço para fazer várias tarefas. Não é? O que é que esta investigação diz? Ou seja, quando se tenta olhar para o cérebro das pessoas, não é? E aqui quando eu digo para o cérebro, já se percebeu, e a João disse, sabe, já várias vezes, que estamos sempre a falar de fenómenos que se passam no cérebro como um todo, não é? Portanto, não é aquela coisa antiga, como se pensava antigamente, que é uma zona do cérebro, não é? Mas quando se tenta olhar para o cérebro de diferentes pessoas, o que é que se vê nas pessoas mais inteligentes, digamos assim? Para já é importante dizer, a nível do funcionamento cerebral, vê-se diferenças individuais. Portanto, observam-se diferenças individuais na conectividade. Por exemplo, quando se põe as pessoas a resolver tarefas como testes de fator G, isso monitoriza o funcionamento cerebral através de ressonância magnética funcional. Isso. Não há um padrão de funcionamento uniforme para toda a gente. Não, isto é sempre tendencial, claro. Pronto, claro, é sempre tendencial. É. O que a investigação da ressonância magnética funcional permitiu foi, através de meta-análise de numerosos estudos, chegar a uma identificação das zonas mais envolvidas. É verdade que eu disse que não há localização cerebral, que a velocidade de conectividade parece ser mais importante, a velocidade e a eficiência da conectividade parece estar e está mais correlacionada com os indicadores de inteligência medida do que esta ou aquela localização. Esse é um dado de investigação absolutamente certo, e isso que disse há bocadinho é verdade. Realmente a investigação mostra que, ao contrário, de forma muito contraintuitiva, por exemplo, o gasto de glicose pelo cérebro pelas pessoas mais inteligentes tem resultados mais elevados no teste de inteligência. Vamos imaginar que pomos as pessoas a resolver os testes, as pessoas vão obter determinados resultados. Quando vamos ligar os resultados que essas pessoas tiveram com aquilo que observámos no seu funcionamento cerebral, as pessoas mais inteligentes gastaram menos glicose. Portanto, a taxa de consumo da glicose pelo cérebro é menor. A conectividade foi menor. Aliás, isto já nos estudos, quando de forma muito incipiente ainda se usavam os estudos de eletroencefalografia, porque ainda não havia os estudos de imagiologia como há hoje, já aí se notava que as pessoas que tinham QI mais elevado tinham menor atividade, menor, as curvas eram menos acentuadas do que as pessoas menos inteligentes. Outra coisa e fazendo já agora, fazendo aqui uma analogia muito simples com um carro, as pessoas mais inteligentes, o que sobressai não é terem um motor mais potente, é consumirem menos litros de gasolina por 100 km. No fundo é um bocado isso. No fundo é isso. Ou seja, a ideia é de que, e isto tem muito a ver com as concepções atuais de inteligência, e eu há bocadinho referi-me a alguns conceitos tradicionais, ainda falámos das concepções atuais. As concepções atuais apostam muito na ideia de que a pessoa inteligente é a pessoa que faz uma adequada gestão de recursos. Exato. É a pessoa que se move com flexibilidade,
e que em função do contexto, com flexibilidade, gera os seus recursos, considerando enfim, ganhos prováveis, custos prováveis, etc. E, portanto, esta capacidade de gerir os seus próprios recursos e os recursos do meio e a flexibilidade de resposta aos desafios do meio é aquilo que se considera ser hoje a inteligência. E que, no fundo, é engraçado, veio aqui ter um bocadinho. As pessoas mais inteligentes, com resultados mais altos nos testes de inteligência, tendem a fazer menos esforço. Há alguns estudos engraçados, por exemplo, comparando pessoas com deficiência mental com pessoas sem deficiência mental na resolução de determinadas tarefas. As pessoas com deficiência mental gastam muito mais energia, a atividade cerebral acende muito mais, digamos, nos exames de imagiologia aparecem na forma de luzes e acende muito mais do que nas pessoas que têm resultados mais altos em testes de inteligência. E eu acho particularmente interessante um dos estudos que aparece relatado na literatura, que é um estudo em que pegaram numa amostra de pessoas que não sabiam jogar Tetris, nunca tinham visto o jogo do Tetris à frente. E fizeram um exame com imagiologia cerebral dessas pessoas, eram, salvo erro, uma amostra de 50 pessoas, essas pessoas a jogarem Tetris pela primeira vez. E registaram a atividade cerebral dessas pessoas quando pela primeira vez se confrontaram com o jogo. Depois foram instruídas no prazo, não sei se de um mês, agora já não me lembro do prazo, de um mês, 2 meses, jogarem diariamente Tetris. E as pessoas foram naturalmente evoluindo nos níveis, foram-se aperfeiçoando e, passado esse período de tempo, voltaram a examinar a atividade cerebral dessas pessoas. E a atividade cerebral foi muito menor. Exatamente. Embora os níveis a que elas tinham chegado na resolução do jogo fossem muito mais complexos e muito mais exigentes. Portanto, este é um dos estudos que me parece particularmente ilustrativo de que o treino, isto vai ter um bocadinho a questão que pretendia, que o treino que há a possibilidade de treino e há a possibilidade de modelação a partir das experiências da modelação da capacidade de resolução de problemas e, portanto, que a genética não é tudo, embora a genética também seja importante. Bem, há aqui 2 exercícios diferentes, não é? Uma coisa é comparar diferentes pessoas e aí nós encontramos essa correlação de pessoas mais inteligentes são mais eficientes no sentido em que o cérebro requer menos esforço para a mesma tarefa e podemos observar o mesmo em nós próprios, que era o exemplo que a João estava a dar. Exatamente. E que eu acho que qualquer pessoa que nos esteja a ouvir reconhece isso na sua própria vida. Quer dizer, qualquer tarefa que nós façamos no início custa-nos muito mais do que mais à frente, sendo que se nós compararmos, não só nos custa menos, mas também estamos melhores, porque ao mesmo tempo temos mais experiência. Porque, entretanto, desenvolvemos muitas vezes alguns automatismos. Exatamente. Que são uma espécie de atalhos que nos permitem. Eu costumo dar o exemplo aos meus alunos, costumava, que acabo de me apresentar, mas costumava dar o exemplo da condução de automóvel, que ainda há bocadinho também usou como metáfora. É um belo exemplo. Na primeira aula de condução, nós sentimos que aquilo é overwhelming, não é? Tanta coisa, temos que olhar para o retrovisor, temos que olhar para o retrovisor, temos que pôr o pé na embreagem, temos que. E passado um tempo, tudo aquilo acontece de forma extremamente natural, porque desenvolvemos alguns automatismos, que são os tais atalhos, para resolver a situação. A nossa inteligência cristalizada tomou conta de muitos dos conhecimentos que inicialmente nos pareciam overwhelming e que de repente, afinal, são coisas que de facto aprendemos, desenvolvemos uma estrutura cognitiva. Isto também é engraçado porque, já agora, salto para uma outra coisa, os estudos da psicologia cognitiva às vezes incidiram em comparar o desempenho de experts com o desempenho de novatos numa área. Quase no fundo isto vem um bocadinho a propósito também desta coisa dos novatos no Tetris e depois experientes no Tetris. E, por exemplo, pensou-se durante muito tempo que uma das capacidades excepcionais dos grandes jogadores de xadrez era a sua memória. Os jogadores de xadrez são capazes, os bons jogadores, aliás, no treino de xadrez isso começa-se a desenvolver cedo. Eu tive os meus filhos a aprender a xadrez e um deles até chegou a andar na competição de xadrez e, portanto, uma das coisas que faz é jogar de costas para os tabuleiros e para vários tabuleiros ao mesmo tempo. É uma coisa que eu acho inconcebível, eu era incapaz. Mas o que é que se pensa? Tem que ter uma memória fabulosa. Mas quando se vai comparar as capacidades mnemésicas dos experts com os novatos, não há uma diferença assim tão grande. Portanto, não é só uma questão de memória. E então a investigação esclareceu no sentido que a grande diferença entre o expert e o novato está em que o expert desenvolveu uma estrutura de conhecimentos que lhe permite tomar decisões com flexibilidade. Ou seja, o jogador de xadrez não precisa ter presente a posição de todas as peças num determinado momento. O novato tem que saber todas as peças onde elas estão. O jogador de xadrez experiente sabe que há determinada informação que é
nuclear e essencial para a tomada de decisão quanto ao movimento seguinte. É a primeira dimensão daquelas de que falámos há bocado, não é? Perceber o que é relevante e o que não é relevante. O que é relevante e o que não é relevante. E a diferença entre os novatos e os experts está então na construção de uma estrutura de conhecimentos. Mal comparado, enfim, um bocadinho mal comparado, estou aqui a fazer uma ponte entre coisas se calhar um bocadinho distintas, mas simplificando, quando na condução do automóvel o que nós começamos a ter é uma estrutura de conhecimento sobre a situação e o desenvolvimento de um conjunto de automatismos que nos permite gerir muito melhor a situação de forma muito mais automática, o que depois também traz os perigos com maior risco de erro. Não é? Entramos na história do sistema 1 e do sistema 2 do Kahneman. Sim, eu queria lá, por acaso, mais à frente. E agora sim, falando da genética e do ambiente, não é? Quando descendo mais um nível, para variáveis mais estruturais, não é? Quando se tenta correlacionar os níveis de inteligência com aspectos genéticos e com aspectos ambientais, e se calhar não só, já lá vamos, o que é que sobressai, não é? Ou perguntando de maneira mais direta, quanto é que a genética explica da variação da inteligência? A primeira coisa que eu tenho que comentar é a maneira como a pergunta está feita, porque como nós bem sabemos em ciência, a maneira como fazemos as perguntas condiciona de alguma maneira a maneira como damos respostas. E colocar a pergunta dessa maneira equivale a dizer que os efeitos do meio e da genética são independentes. Que não são. Ou se quiseres, quanto é que a variação da genética explica a variação da inteligência? Que é a única coisa que se pode medir, não é? Ora bem, claro que quando nós vamos estudar isso desse ponto de vista, e isolamos de alguma maneira os fatores genéticos relativamente aos fatores de meio, procuramos fazê-lo, e uma das linhas de investigação que a psicologia da inteligência seguiu para o estudo desse aspecto foi exatamente a chamada genética comportamental, que consiste em utilizar diversos graus de parentesco para verificar até que ponto é que os resultados dos testes de inteligência são mais correlacionados entre membros de uma família que partilham mais genética do que entre membros de uma família que partilham menos genética. E aí, devo-lhe dizer que a hierarquia das correlações é perfeitamente clara. A correlação mais elevada é entre gêmeos monozigóticos criados separados. Eu não falo dos monozigóticos criados juntos, porque esses confundem os efeitos da genética e do meio. Exatamente. Portanto, normalmente a investigação nesta área tende-se a descartar essa informação, porque os monozigóticos criados juntos partilham não só a genética como o meio. Mas os monozigóticos criados separados... Monozigóticos são o que comumente se chama de gêmeos verdadeiros. Gêmeos verdadeiros. Portanto, os gêmeos monozigóticos virtualmente partilham toda a sua carga genética, 100% da carga genética. Eu digo virtualmente porque há sempre a hipótese na divisão celular acontecerem mutações, acontecerem crossing overs dos cromossomas, enfim. São pode clones, haver basicamente. Pequenas alterações que podem haver, se nós pensarmos nos, acho que cerca de 6 bilhões e tal de nucleótidos que temos na nossa genética, penso que não é isso que vai introduzir uma diferença muito expressiva entre gêmeos. Portanto, os gêmeos monozigóticos virtualmente partilham 100% de material genético. Quando nós vamos correlacionar os resultados em testes de inteligência, seja QI, seja resultados em testes de fator G, entre gêmeos monozigóticos encontramos correlações na casa dos 0,80. São bem expressivas, não é? Quando fazemos essas correlações para gêmeos dizigóticos, exatamente, criados separados também, portanto as mesmas condições, mas os gêmeos já só partilham 50% do material genético. São irmãos. Tal como irmãos comuns. Sim. As correlações já são mais baixas, já andam ali na casa dos 0,60, 0,70. E, curiosamente, num estudo de meta-análise, a investigadora Grigorenko, que é uma investigadora russa, de raiz russa, mas tem trabalhado muito nos Estados Unidos, apresenta um gráfico em que nós temos na base a correlação de monozigóticos criados separados e depois vai por ali fora as correlações, e realmente as correlações são cada vez menores, até chegarmos às correlações entre as crianças adotadas e os seus pais adotivos, que já são bastante baixas, entre os irmãos adotivos, etc. Portanto, não há dúvida que este cenário desenha uma importância de algum significado da genética para a explicação das diferenças individuais na inteligência. Mas é importante aqui frisar uma coisa, nós estamos a falar da importância em termos populacionais. E quando eu agora digo assim, o coeficiente de irritabilidade, que é um indicador bastante utilizado em genética populacional, provavelmente já teve aqui convidados que se referiram a ele noutras áreas. Quando calculamos, eu não gosto muito de chamar quociente, porque aquilo é determinado através de uma fórmula que não é propriamente um quociente, mas pronto, o coeficiente de irritabilidade. Quando o coeficiente de irritabilidade determina o quê? Exatamente aquilo que o Zé Maria disse há pouco.
que percentagem da variabilidade da inteligência é determinada pela variabilidade genética da população. É um indicador populacional. Nós não podemos passar disto para dizer o Zé Maria ou eu têm a sua inteligência explicada desta maneira. Não podemos. Sim, e também depende da população. Depende da população, porque depende muito da variância da população, sim. por um lado. E, por outro lado, é engraçado que depende também da idade. Em termos médios, considera-se, e se calhar não vai surpreender o número, que é 0,50. Alguns autores, pelo contrário, dizem, que são mais apologistas da hipótese genética, dizem que há uma grande quantidade de estudos que mostram que o coeficiente de irritabilidade da inteligência ronda 0,60. Na verdade, e de forma contraintuitiva, ele tende a ser, acha que cada vez mais alto ou cada vez mais, já disse que era contraintuitivo, cada vez mais alto ou cada vez mais baixo à medida que tomamos amostras de pessoas mais velhas. A genética vai pesando menos, suponho, não é? Porque o fator ambiental ganha peso. Mas é o contrário que acontece. É ao contrário Que acontece. O coeficiente de irritabilidade, que é ainda relativamente pequeno na infância, vai aumentando com a idade e chega quase aos 0,80 na idade avançada. Ou seja, dito de outra maneira, em termos populacionais, volto a dizer... Certo. Não, basta só é preciso fazer a nossa inteligência vai sendo cada vez mais parecida com a nossa matriz original, com a nossa inteligência, com a inteligência dos nossos pais, digamos assim. Curioso. Ora, um dos mecanismos que é alegado como explicando este efeito tem a ver exatamente com a epigenética e com o facto que os efeitos da genética e do meio não são separados. E, portanto, a nossa genética determina em grande medida os meios que nós escolhemos. Mas isso termina desde o início. Não tanto na infância. Repare que os meios em que se move na infância são sobretudo determinados por fatores mais ocasionais. Por exemplo, não escolheu a família em que nasceu. Mas a família partilha a genética. Sim. Mas podemos ter fatores sociais como a escola, etc. Os seus pais é que escolheram a escola onde andou. Se calhar os seus primeiros amigos foram determinados pelas amizades dos pais. Portanto, na infância nós não fazemos ainda muitas escolhas, mas ao longo da vida, e a partir do fim da infância e início, começamos a escolher os amigos, começamos a escolher o companheiro para a vida ou a companheira para a vida, começamos a fazer escolhas vocacionais, começamos a fazer escolhas de atividades, escolhemos... Ora, as escolhas... O que é que eu quero dizer com isto? Os ambientes não nos caem aos trambolhões em cima de nós. Os ambientes, claro, os meios... Quando se fala de que a inteligência é a adaptação ao meio, há aqui, eu há bocadinho era para me referir a isto e depois acabou por a conversa ir por outro caminho. Há aqui várias falácias. Por um lado, o que é isto de meio? O próprio conceito de meio na psicologia é às vezes muito turvo e, portanto, convinha de termos um bocadinho mais a pensar o que é um meio e como é que podemos classificar os meios e como é que podemos estudar os meios de maneira a que nos seja útil à investigação psicológica. Mas essa é uma questão. Outra é pensarmos que o meio é independente. Ora, o meio não é independente da genética porque nós escolhemos os meios onde nos movemos. Por exemplo, quando eu escolho estudar ciências e não estudar... Quando eu escolhi, por exemplo, estudos científicos e não escolhi estudos artísticos, que era uma opção também para mim, ao mesmo tempo escolhi com isso o tipo de pessoas com que convivi ao longo da minha vida, os colegas, o tipo de matérias sobre as quais, ou de temas sobre os quais me fui debruçando, sobre os quais fui refletindo, etc. E, portanto, tudo isso condiciona a minha atividade cognitiva e, portanto, há um mecanismo de retroalimentação em que aquilo que nós somos geneticamente determina em parte as escolhas que fazemos que reforçam de alguma maneira alguns aspectos da nossa genética. Portanto, quando alguns investigadores dizem que a genética explica mais do que o meio, não é porque a genética diretamente explica mais, é porque os próprios meios são influenciados pela genética. Claro que convém depois acrescentar só que os meios também afetam a própria genética. Assim como a genética afeta a escolha dos meios, nós sabemos hoje que o código genético não é uma coisa rígida e determinista. Há interações entre os genes, há genes cuja intervenção é bloqueada ou é... a expressão do gene, certo. A expressão dos genes é outra coisa. Uma coisa é o código genético, outra coisa é a expressão dos genes. E sabe-se hoje que o treino, as experiências, etc., podem afetar a expressão genética. Portanto, quando nós colocamos isto em termos epigenéticos, deixa de fazer sentido a pergunta o que é que explica mais, o meio ou a genética. Naturalmente que no plano individual estes fatores são completamente inseparáveis. Sim, esse é um bom ponto e para quem nos está a ouvir, o interessante aqui é que não é possível olhar para uma pessoa e estudar quanto é que contribui
a genética daquela pessoa enquanto é que contribui o ambiente. A única coisa, e daí eu ter feito a pergunta daquela forma, a única coisa que nós podemos estudar é quanto é que a variação de um dos fatores explica a variação do outro. A variação na do outro, população. Naquela população. Naquela população. E, portanto, isso não pode ser generalizado para o caso individual, porque o percurso de desenvolvimento... Isso é a chamada falácia da divisão, pois, não é? Que é tirado... Exatamente. Quando eu digo que aqui generalizar, é foi realmente uma utilização um bocadinho invertida do termo. Mas a ideia de que, pronto, se isto é verdade para a população, então 60% da minha genética é explicada pelo... Não. Sim. E há outro ponto também que é importante fazer, que é muito interessante nesta área, que é, se nós só conseguimos medir a variação, isto também implica que essa variação vá mudar de acordo com a variação de cada um dos dois fatores, genética e ambiente, na amostra. Concretizando, não é? Se nós vamos imaginar que nós conseguíamos implementar políticas públicas que diminuíssem muito a variação do ambiente em que as pessoas são criadas. Tínhamos a escola desde mais cedo, tínhamos uma intervenção maior nas famílias, etc, etc. E, portanto, o ambiente em que as pessoas cresciam variava muito menos. O que é que ia acontecer? Os genes iam passar a explicar mais. Exatamente. Não é? Exatamente. É uma espécie de paradoxo, não é? De repente parecia que isto era tudo determinado pelos genes. E se fizermos ao contrário, o ambiente passa a... Quase que se posso dizer que se um investigador nesta área não for honesto, consegue manipular os resultados em função das características das amostras para chegar às conclusões que pretende. Porque, de facto, é uma área um bocadinho delicada por essa razão. Mas, portanto... Mas eu não percebi, João, já agora desculpe só interromper. Eu acho que não percebi bem porque é que a genética vai determinando mais à medida que nós vamos envelhecendo. O que é que acontece? Porque à medida que nós vamos tomando decisões e que vamos acumulando experiência, a experiência é cada vez mais determinada pela nossa natureza biológica. Ou seja, vai havendo um certo mecanismo de retroalimentação. Sei lá, eu interesso-me por ciência. À medida que eu vou interessando e mergulhando em meios científicos e falando com cientistas e lendo sobre ciência, etc., isso vai desenvolver em mim determinadas competências, por exemplo, necessárias para a investigação científica, mais do que se eu tivesse exposta a outros ambientes, a outros meios que me desenvolveriam outras competências ou outras capacidades. Portanto, há um certo mecanismo de retroalimentação que vai, como alguns autores falam, não é um efeito aditivo, é um efeito multiplicativo. E é por isso que é um efeito que nós não podemos predizer a partir de onde é que se vai parar, no plano individual, ao nível individual. É muito difícil porque este é qualquer coisa que acontece no aqui e agora do desenvolvimento a cada momento. E provavelmente a pessoa... Nas sociedades modernas, nós no início estamos expostos a fatores ambientais externos, como lá está a escola pública, vamos supor, ou a escola pública, pode não ser pública, mas a escola obrigatória, e depois, a partir dessa altura, já estamos mais por nossa conta e os genes vão se expressando mais. Os genes e depois... Enfim, agora não vamos entrar para isso, não era outra conversa, mas o próprio fator aleatório. Sim, também. Temos que perceber um bocadinho que isto é um caos. Que também exatamente. Aliás, há um número... Nós, como cientistas, queremos acreditar que há ordem no caos, mas no fundo tudo isto é um caos, não é? E vamos parar aos sistemas dinâmicos. Exatamente. Há um número engraçado que é... Eu acho que vi isto citado num livro do Steven Pinker, salvo erro, que é... Ele dizia que a correlação, acho que era inteligência, não tenho certeza, talvez seja em personalidade, entre gêmeos monozigóticos criados na mesma casa, não é 100%. Pois. Não, isso também é importante. Portanto, mesmo não é próxima de um. Não é próxima de um. Portanto, mesmo em pessoas em que o fator genético e o fator ambiental são teoricamente iguais, há ali muito que fica por explicar por uma coisa. Mas pronto, isso era outra conversa. Eu tinha aqui umas coisas que ainda queria falar. Há uma que falámos no início, que é... as críticas que são feitas a estas noções de inteligência. Portanto, é esta noção de inteligência medida, por exemplo, pelo QI ou pelo fator G, que está muito correlacionado com os resultados escolares, e há muita gente que critica estas medidas de inteligência como sendo, no fundo, medidas ocidentalizadas da inteligência e que não têm correlação com a inteligência como nós observamos, por exemplo, em determinadas tribos, que são claramente muito funcionais naquele ambiente, mas que depois não respondem bem perante estes testes, não é? Exatamente. Eu tenho estado aqui a incidir mais por inerência da importância que tem no desenvolvimento da investigação sobre a inteligência, tenho estado a incidir mais na perspectiva diferencial, mas na verdade, como eu já fiz uma alusão mais atrás, pode-se identificar 7 grandes paradigmas de investigação, não vou estar a enumerá-los, já tocámos aqui em vários deles, já tocámos no biológico, já tocámos no cognitivista, mas o José Maria está agora a tocar num importante que ainda não foi aqui focado, que é o paradigma antropológico e também o paradigma
sistema sociológico. Aqui ligo-os um bocadinho porque eles aparecem bastante ligados. Uma das grandes críticas dos autores que põem em causa a noção de G e a importância que realmente ela tem para predizer o sucesso, de uma maneira geral, é exatamente a de que o fator G prediz a eficiência em tarefas e em contextos que apelem para a capacidade de analisar problemas, de conceptualizar, de resolver problemas lógicos, para o pensamento convergente, no sentido em que parte de um conjunto de dados para chegar a uma resposta que é convencionalmente correta, que é o que acontece nos problemas matemáticos, etc. Mas que o fator G não tem qualquer poder para predizer o sucesso dos indivíduos em outras esferas da vida. Isto é em parte verdade, em parte não é. Quer dizer, por um lado, já relatei aqui que a capacidade geral, a capacidade cognitiva geral tem de facto correlatos importantes em muitas áreas da vida e não é para se deitar fora. Mas mesmo os próprios Sternberg também não penso que eles não defendem que se deite fora e que se ignore. O Sternberg é um dos autores mais críticos relativamente ao fator G e muita da crítica dele vem exatamente do estudo da inteligência em muitas outras culturas. E uma das verificações que se faz é que aquilo que está subjacente à definição de inteligência em diferentes culturas tem a ver com aquelas que são as competências necessárias para se adaptar bem nessa cultura. Lá está a adaptação. Portanto, se nós mantivermos até a mesma formulação do construto, percebemos imediatamente que a dependência relativamente ao contexto é imensa. É curioso que quando os investigadores procuraram comparar, em 1921 chegaram a uma definição consensual de inteligência e em 1986 fez um novo simpósio para se tentar chegar à nova definição de inteligência. É curioso que houve mudanças, 50% das definições sobrepunham-se, mas houve mudanças, e uma das mudanças importantes que apareceu nesta segunda, apareceu a psicologia cognitiva, os processos mentais como parte da inteligência, aparecia na segunda e não aparecia em 1921, aparecia em 1986, evidentemente, mas apareceu outra coisa, foi a de que a inteligência não pode ser entendida fora de um contexto. Portanto, a ideia de que o contexto é importante para a inteligência é crucial em todo o desenvolvimento da investigação da inteligência daí para a frente. E, portanto, nesta linha, Sternberg e seus colaboradores foram por esse mundo fora procurar concepções de inteligência e chegaram à conclusão que as concepções são muito diferentes. Um dos exemplos clássicos é o exemplo da tribo Kpel, da Nova Guiné, na qual, se nós pusermos 20 objetos em cima da mesa e pedirmos para eles classificarem esses objetos, eles classificam-nos funcionalmente e não taxonomicamente como nós fazemos. Portanto, eles classificam a faca com a peça de fruta, porque eu preciso de uma faca para cortar a peça de fruta e para a comer. E se nós perguntarmos a esses mesmos indivíduos como é que uma pessoa pouco inteligente os classificaria, punha as frutas todas juntas e os instrumentos todos juntos. Que era aquilo que nós faríamos. Claro, portanto, sou pouco inteligente é criar as categorias, não é? Nos nossos testes de inteligência, o que é que há de comum entre uma maçã e uma banana? São ambas peças de fruta. E este é que é a resposta certa e que é cotada com um ponto, porque é a resposta que evidencia a capacidade de estabelecer relações entre ideias. Portanto, isto mostra que diferentes culturas, em função das necessidades que há de desenvolver diferentes competências para as pessoas se adaptarem a elas, naturalmente desenvolvem diferentes concepções de inteligência. Isto depois tem implicações bastante grandes. Uma das implicações é: será legítimo considerar que as teorias da inteligência desenvolvidas no mundo ocidental se aplicam também noutras culturas? Por exemplo, Piaget defendia a universalidade dos seus conceitos. Os psicólogos cognitivistas também defendem a universalidade dos processos, que os processos têm a ver com o funcionamento cerebral tem a ver com as conectividades neuropsicológicas que nos são disponíveis no nosso cérebro humano e, portanto, considera-se também haja alguma universalidade ou transversalidade cultural desses aspectos. Mas depois há todo um mundo de aspectos que são realmente contextualizados em função da cultura. E, portanto, uma primeira implicação é: será que as teorias se aplicam? E se as teorias não se aplicarem, os instrumentos de avaliação servem? Podem ser transpostos? Eu posso desenvolver um teste de inteligência na Europa e ir aplicar num país da África? E será que as diferenças individuais expressam diferenças individuais no mesmo construto? Ou será que, por eu mudar de cultura, estou a medir outra coisa diferente?
Portanto, esta contextualização tem essa implicação. Mas tem outras implicações importantes e que acho que têm a ver com coisas que nós já falámos aqui hoje. Por exemplo, se a concepção implícita de inteligência de uma determinada comunidade, que seja minoritária num determinado país, for uma concepção diferente da concepção dominante na escola, o que acontece é que as crianças são socializadas para desenvolver e para valorizar determinadas competências em detrimento de outras. Estas crianças chegam à escola e aquilo que a escola, que o professor, que a professora, que é um ser humano e, portanto, tem as suas próprias concepções implícitas de inteligência e está imbuído de um programa que está contaminado das concepções de inteligência de um determinado país e cultura. Quando a criança chega lá e foi socializada com uma valorização de outras competências, é muito natural que haja um desajuste. Isto pode explicar porque crianças de comunidades comunitárias muitas vezes têm dificuldade na adaptação à escola e têm resultados menores. Portanto, quando nós estamos aqui a falar das concepções implícitas de inteligência, a importância não é só nós reconhecermos que a nível mundial estas diferenças existem. Na verdade, estas diferenças nas concepções implícitas de inteligência também existem em cada um de nós e estão por detrás da concepção dos programas escolares, estão por detrás das práticas educativas, etc. E, portanto, a forma como as crianças são socializadas, quando elas são socializadas numa concepção de inteligência compatível e harmoniosa, e isto está estudado, portanto, não é simplesmente especulativo, quando existe uma compatibilidade ou uma harmonia, uma coerência entre a concepção implícita de inteligência que socializou aquela criança nos seus períodos primordiais de desenvolvimento e a concepção de inteligência que está por detrás dos programas escolares, das práticas pedagógicas, etc., as crianças têm um potencial de adaptação à escola e de sucesso muito maior. Portanto, isto pode estar associado depois às diferenças socioeconómicas nos testes de inteligência, que seria outro tema. Sim. Outro aspecto que põe algumas dúvidas sobre a maneira como nós medimos a inteligência, o que temos falado é o chamado efeito Flynn, não é? Em que em algum momento se descobriu com alguma surpresa que o QI médio da população, a inteligência média da população, parecia estar a aumentar década após década. E fez correr muita tinta sobre o que é que explicava esse fator. No fundo, se tinha que ver com realmente as pessoas estarem a ficar mais inteligentes por melhor alimentação, melhor escola, whatever, ou se era Eu sempre achei que era normal que nós fôssemos ficando mais inteligentes, caso contrário estaríamos nas cavernas. Depois podíamos estabilizar, não é? Podíamos manter como estávamos, não é? Ou se tinha a ver com, no fundo, as pessoas se adaptarem à medição. E depois há uma segunda dimensão interessante no efeito Flynn, que é que ele parece ter revertido mais recentemente, não é? Pronto, este efeito Flynn realmente verificou-se e verificou-se ao longo do século XX e, como diz bem, fez correr muita tinta. Às vezes eu devo dizer que eu até tenho um bocadinho de admiração com o efeito Flynn, porque ficava um bocadinho zangada quando ia aos congressos de Psicologia da Inteligência e a proporção de investigações sobre o efeito Flynn era tão disparatada em comparação com outros temas tão interessantes e que apareciam com muito menor representação, que eu comecei a ter um bocadinho de embirração com o efeito Flynn, porque sentia um bocadinho que era chover no molhado. Mas pronto, isto aqui é uma sensibilidade pessoal que me permite aqui transmitir. Mas pronto, o efeito Flynn sente-se muito, em particular quando se fazem novas aferições dos mesmos testes de inteligência. Por exemplo, nós em Portugal sentimos muito isso quando houve uma primeira aferição de uma versão de um teste do Wechsler para crianças, a WISC, a Wechsler Intelligence Scale for Children, foi feita a aferição nos anos 60. O teste nunca chegou a ser publicado propriamente por uma editora, mas foi publicado um manual desse teste. O autor dessa aferição foi Ferreira Marques e começou-se a utilizar na prática corrente. Portanto, comprávamos o material era comprado à editora americana e depois utilizávamos o manual português, evidentemente, para os testes verbais e para a derivação de resultados, uma vez que ele tinha feito umas normas nacionais portuguesas. Com o passar do tempo, começou-se a sentir que cada vez mais as crianças tinham resultados excepcionais, tendiam a ter resultados excepcionais, sobretudo na parte de realização, que tem mais testes de inteligência fluida, e não tanto na parte verbal, testes de inteligência cristalizada. Portanto, isto tem a ver também com o resultado que a investigação mostra, é que esse efeito Flynn é mais claro na inteligência fluida do que na inteligência cristalizada. Portanto, o aumento tende a verificar-se mais na inteligência fluida do que na cristalizada.
Portanto, tornou-se importante estudar este fenómeno na medida em que realmente se verifica que há um aumento e isto mais aconselha que se tenha o cuidado de renovar as aferições dos testes para que as pessoas estejam a ser comparadas com uma norma atual e não com uma norma desatualizada. Porque às tantas, se existe um aumento, eu estou a ser comparada com a norma antiga, toda a gente é sobredotada. Mas houve então um aumento de inteligência? Claramente, isso nós sentimos na própria VISC, eu acho que foi uma experiência dos psicólogos que trabalharam durante alguns anos com a VISC, houve essa experiência, foi-me relatada por vários, de que ao fim dos anos, a VISC foi aferida nos anos 60 e só saiu uma nova edição em 2003. Portanto, durante aquele período, desde 1970 foi quando saiu a edição do manual, até 2003, quando foi publicada pela equipa da Universidade de Coimbra, do professor Mário Simões, fizeram a aferição para Portugal da VISC 3. Nesse período, os psicólogos foram sentindo cada vez mais, sobretudo, que os resultados da parte de realização já não descreviam bem o desempenho da criança quando comparado com os seus pares, mas sim, estava a ser comparado com as crianças da minha idade, não é? Em 2000 estavam a ser comparados com as crianças da minha geração, que eu estive na escola primária, podia ter sido a amostra da aferição da VISC, não, por acaso não fui, mas poderia ter sido perfeitamente. Portanto, sente-se esse efeito na prática. Mas de onde é que ele vem? Ora, esse efeito, já agora dizer o que ele é. Consiste num aumento que é um aumento menos gradual do que se esperaria, portanto mais abrupto do que se esperaria. Para as crianças estima-se em 3 pontos por década e para os adultos ainda é mais, 5 pontos por década, o que significa que numa geração, e normalmente estima-se uma geração 25 a 30 anos, não é? Numa geração aumenta 3 vezes 5, 15. 15 é o desvio padrão da distribuição dos QIs. Já viu o que é? Alguém que tem um QI de 115, agora... Isto é populacional, não é individual. Basta fazer essa advertência uma vez, mas já está. Parece que não, mas é que as pessoas depois tiram ilações individuais disto. Portanto, uma pessoa que tem um determinado desempenho num determinado momento que lhe vale um QI de 115, teria um desempenho na forma do teste seguinte que lhe valia apenas 100. Porquê? Porque a média subiu. E porque a média subiu, o seu resultado comparativamente com a média vai ser mais baixo. Portanto, põem-se realmente questões de ordem prática que têm a ver com a avaliação da inteligência e com a atualização das normas que tem que ser sucessiva. Mas porquê é que aumentou? Mas porquê que aumenta? Vamos então agora às explicações. Claro que a primeira explicação e mais óbvia tem a ver com a melhoria das condições de vida. Naturalmente, a melhoria da nutrição, a melhoria da literacia em saúde, que permite que se evitem mais determinadas perturbações, determinadas doenças. Por exemplo, o planeamento familiar e o cuidado com as doenças genéticas. Algumas das perturbações das deficiências mentais estão associadas, por exemplo, ao cromossoma X frágil e, portanto, ao facto que quando uma informação está codificada no cromossoma X, os rapazes têm mais probabilidade do que as raparigas de apresentarem determinada característica. As raparigas precisam de receber o cromossoma recessivo duas vezes. Os rapazes basta-lhes receber no X da mãe. Portanto, as pessoas estão mais informadas e faz-se mais planeamento, há mais possibilidade de evitar. Também mais conhecimento relativamente às medidas perinatais que se podem tomar na sequência, por exemplo, de problemas genéticos ou na sequência de partos que tenham determinadas consequências. Portanto, a informação, a literacia, o conhecimento, naturalmente, que tem vindo a aumentar e é, sem dúvida, uma das explicações. Uma segunda explicação tem a ver com o aumento da complexidade cognitiva. Não tem comparação realmente a complexidade cognitiva, por exemplo, dos conhecimentos que se adquiriam no princípio do século XX, em que as pessoas iam à escola para aprender a ler, escrever, contar e fazer umas operações, e a complexidade cognitiva que até os nossos miúdos de hoje no ensino básico, nos 4 primeiros anos do ensino básico, são já expostos a conteúdos do estudo do meio, a conteúdos de matemática, de pensamento lógico, de teoria dos conjuntos, suponho eu, não sei, ainda estou um bocadinho a falar de cor, mas a complexidade cognitiva é maior, o estímulo é maior, a exigência é maior, há uma maior procura de desenvolvimento nas pessoas e um maior estímulo ao desenvolvimento das pessoas. Depois há também uma outra explicação, que é a própria atitude de resposta perante os testes é diferente.
Os testes, numa certa altura, mais atrasado, digamos assim, era uma experiência que as pessoas não estavam muito familiarizadas, havia mais ansiedade ligada aos testes. Hoje as pessoas estão habituadas a ser avaliadas constantemente. O estar perante um teste não é uma situação tão pouco familiar assim. Nós estamos constantemente nos jogos eletrónicos a confrontar-nos com desafios. As crianças, estou a dar o exemplo dos jogos eletrónicos porque estou a pensar nas crianças, nos adolescentes, que estão perante desafios, e eu há bocadinho não falei, mas também é importante referir aqui a mudança nas práticas educativas. Hoje, a centração dos pais no desenvolvimento cognitivo dos seus filhos, sobretudo nos estratos sociais mais elevados, é muito maior. Fazem-se opções familiares em função de expor as crianças a determinadas experiências. Vamos aqui ou ali, vamos viajar, vamos fazer esta viagem, vamos proporcionar esta experiência, vamos a este parque, vamos àquele sítio. Portanto, o proporcionar experiências desafiantes cognitivamente é uma coisa que faz parte hoje, sobretudo mais em determinados estratos sociais do que noutros, mas é uma coisa que faz parte da educação de hoje. Os pais fazerem a vida muito em função do estimular os filhos. Naturalmente que isso depois tem impacto no desenvolvimento. O tipo de brinquedos, o tipo de brincadeiras, a quantidade de jogos pedagógicos que hoje dão às crianças, desde tenra idade, para a descoberta das cores, para a descoberta das formas, até para o pensamento lógico, para o treino da memória. Tudo coisas que tradicionalmente eram as bonecas para as meninas, os carrinhos para os meninos, e não havia esta aposta tão grande em escolher os brinquedos de forma os brinquedos, até os próprios livros, de forma a estimular o desenvolvimento cognitivo. Portanto, há aqui uma aposta muito maior nesse sentido. Depois, eu gosto sempre de referir também um outro tipo de explicação. Portanto, temos aqui uma série de explicações do lado do meio. Não é? Já agora ir buscar uma também ao lado da genética. Uma das explicações que é avançada por um investigador desta área, que é interessante, é a heterose. O que é heterose? Heterose é, digamos que, o oposto da consanguinidade. Ou seja, sabe-se que em comunidades muito fechadas, em que existe elevada consanguinidade, o QI médio tende a diminuir. Porquê? Exatamente por causa das doenças genéticas que se tornam mais prováveis. Muitas causas de deficiência mental estão associadas realmente a cromossomas recessivos e, portanto, o facto a consanguinidade aumenta a probabilidade de cromossomas recessivos aparecerem repetidos na mesma pessoa e, portanto, manifestarem-se quando na população geral têm pouca incidência. Agora pensemos na consanguinidade ao contrário. O nosso mundo de globalização multiplicam muito o cruzamento genético. Era impensável há alguns séculos atrás, enfim, excepto um navegador que fosse daqui até à Índia e que pudesse eventualmente deixar por lá a sua semente, a miscigenação entre, eu não quero falar de raças, entre pessoas, por esse mundo fora, entre populações, é muitíssimo maior nos dias de hoje e a própria comunicação à distância, as próprias redes sociais, tudo isso tem vindo a multiplicar as relações que se estabelecem à distância. Ora, o aumento da mistura genética, no entender desse investigador, prova-se estar associado ao aumento da inteligência. Ele consegue demonstrar com a aplicação de modelos matemáticos, curiosamente ele não é um psicólogo que faça investigação empírica, é uma pessoa que vem mais da área das matemáticas, mas consegue com a aplicação de modelos matemáticos demonstrar que à medida que aumentamos a heterose numa população, aumentamos a média dos QIs. E, portanto, esse é um fator também que não é de pôr aqui de lado para explicar o efeito Flynn positivo. Depois, quanto ao efeito de Flynn negativo, que também eludiu. Em primeiro lugar, devo dizer que é muito menos expressivo até agora a quantidade de estudos que o demonstram comparativamente com o efeito de Flynn positivo. O efeito de Flynn positivo já está estudado há décadas e é um efeito já perfeitamente estabelecido. Para o efeito de Flynn negativo já existem estudos, existem verificações desse efeito, mas não tem comparação o número, a quantidade e a segurança que podemos ter nesses resultados. Ainda assim, parece esboçar-se essa tendência que pode estar associada, por exemplo, a que se tenha atingido um máximo. É curioso porque este efeito de Flynn negativo está a acontecer sobretudo em países desenvolvidos. Portanto, é como países se nórdicos e tal, sim. Exatamente, nos países nórdicos. Portanto, é como se desses países tivesse chegado ali a um máximo, quase que, não quero dizer possível, mas um máximo que seja mais expectável que nesses países não se mantenha propriamente exatamente o mesmo ritmo e, portanto, se verifica alguma inflexão da tendência.
Depois, há outros fatores também interessantes que acho que vale a pena aqui, se calhar, pelo menos aludir, que não tenho muito tempo, nem a genética é a minha área, e, portanto, é chamada os efeitos disgenéticos. Por exemplo, sabe-se que há uma associação entre nível de inteligência e fertilidade. Quanto menor a infertilidade, maior tende a ser o nível de inteligência. O que tem a ver também exatamente com as práticas de planeamento familiar, com a utilização de contraceptivos, etc. O que é que está acontecendo nas nossas sociedades? O que está a acontecer é que as pessoas têm cada vez menos filhos e têm cada vez os filhos mais tarde. E, portanto, este fator pode estar associado a uma alteração de sentido inverso nas médias. Mas pronto, tudo isso. As pessoas mais inteligentes têm menos filhos. As pessoas mais inteligentes têm menos filhos e as pessoas menos inteligentes têm mais filhos. Menor literacia na saúde, menor conhecimento, se calhar menos atenção ao planeamento familiar, etc. E, portanto, isto faz com que aumente a quantidade de indivíduos que, proporcionalmente numa população, demonstram inteligências mais baixas comparativamente aos outros. Isso é interessante. Bem, isto já vai longuíssimo, porque este tema dava para 2 ou 3 episódios. Eu tinha aqui mais 2 ou 3 perguntas que queria fazer. Vou-lhe pedir, eu sei que é difícil, mas concisão na resposta. Uma que é interessante, eu lembrei-me agora, a propósito desse comentário, e isto dava lá está só um episódio, é a relação entre inteligência e características de personalidade. Para quem nos está a ouvir, talvez isto venha como choque e não tenha ouvido episódios anteriores, mas quem nos está a ouvir e já tenha feito testes de personalidade, por exemplo, em contexto laboral, em contexto de trabalho, quase de certeza que fez um teste que não aquele que é de longe o modelo mais usado da investigação em psicologia, que é o chamado modelo dos 5 fatores. Isto é um paradoxo engraçado. Se nós formos a empresas e organizações em geral, elas fazem testes com uma série de outros modelos que este que é o modelo mais testado na academia, não é? E que basicamente identifica, através, lá está, de uma análise fatorial, 5 grandes traços de personalidade. E eu sei que há investigação que os correlaciona com a inteligência, não é? O que é que diz essa investigação? A relação mais clara entre a inteligência e os 5 fatores de personalidade dá-se com um fator, são as correlações mais altas, dá-se com um fator que, aliás, em tempos chamou-se intelecto. Abertura à experiência, não é? Abertura à experiência, o openness, não é? E, de facto, verifica-se que as pessoas com mais elevado nível de inteligência tendem a ter maior abertura à experiência. Há quem evite agora um bocadinho a designação abertura à experiência, porque às vezes é confundido com a ideia de extroversão. Abertura, a ter muitas experiências, sim. Mas isso é outro fator. Estamos a falar de abertura mental, curiosidade intelectual, imaginação, criatividade, gosto por aprender, gosto por compreender de forma profunda os temas. Os ouvintes do 45 graus, no fundo. Exatamente. Não é? Acredito que sim, que sejam pessoas que, se nós fôssemos avaliar a personalidade, teriam o fator de abertura à experiência ou abertura de mente mais elevado. Portanto, a correlação é bastante clara entre esses dois. Também não é de estranhar isso, porque de onde é que vieram os 5 fatores de personalidade? Vieram, em grande medida, da hipótese lexical. A hipótese lexical é a hipótese de que a língua materna nos vários países, as línguas dos vários países, desenvolvem palavras para designar todos os traços que caracterizam as pessoas. E quando se fez o levantamento das palavras que são utilizadas pelas pessoas em várias línguas, em português, em francês, em inglês, enfim, começou-se naturalmente pelo inglês, porque estas coisas vêm mais da investigação anglo-saxónica, naturalmente que apareceu a esperteza, a inteligência, o intelecto, a curiosidade, a capacidade de resolução. Essas coisas apareceram como material de base. Quando depois for estabelecer relações entre aquilo tudo e identificar os 5 fatores de personalidade, esses aspectos estavam, aliás, por essa razão alguns chamaram intelecto a esse fator, porque esse fator se liga realmente com a mente e com a forma como a pessoa utiliza a mente. No entanto, observam-se também algumas correlações com outros fatores. Há uma correlação negativa modesta com a conscienciosidade. Negativa? Negativa, curioso. Mas muito, muito modesta. Uma tendência. Depois há a correlação com o neuroticismo é muito escorregadia, digamos assim, porque a verdade é que nós sabemos que, por exemplo, a depressão e a ansiedade afeta a forma como as pessoas desempenham os testes de inteligência e como enfrentam as tarefas cognitivas. Geralmente está associada a mais baixa autoestima, mais insegurança, mais hesitação. A ansiedade afeta o funcionamento mental
mental também, e portanto tudo isso concorre no sentido que pessoas que tenham mais elevados sinais de depressão ou de ansiedade tendam a ter resultados mais baixos em testes de inteligência. Portanto, é difícil aqui discernir o que é que vem primeiro, se é a galinha ou o ovo, se é a inteligência que determina o neuroticismo ou o neuroticismo que determina a inteligência, mas seja como for, as correlações são muito, muito pouco claras. A correlação mais elevada, de facto, é essa. Claro que depois, quando me põe, eu sei que é concisão, mas que é? Estas questões são complexas. Quando me põe, Eu sei que é ingrato. Quando me põe a questão da relação entre a inteligência e a personalidade, se nós entendermos que a cognição está na base das tomadas de decisão do indivíduo, não é? E que todo o comportamento acaba por ser decisão, numa parafernália de vias de resolução. Nós vamos escolher uma. Naturalmente que aquelas que são as formas como nós tendencialmente lidamos com o meio e resolvemos os problemas e os desafios do meio, vai acabar por se cristalizar, de alguma maneira, em traços. Claro, Não é? claro. Portanto, a relação é absolutamente intrincada, mesmo que não vamos para os conceitos dos 5 fatores, mesmo que pensemos só na natureza das variáveis que nós temos aqui em jogo, naturalmente que existe há uma teoria, eu sei que já vou longa, mas gosto muito tenho que mencionar esta não é uma teoria, é uma meta-teoria de um investigador francês, Roquelin, já falecido, e ele propôs, uma certa altura, uma meta-teoria. O que é que ele pretendia? Uma teoria que servisse de matriz ao desenvolvimento das teorias em psicologia. E então a meta-teoria dele é relativamente simples e tem o encanto das coisas simples. A ideia é esta: para cada classe de situações ou de problemas, os seres humanos têm um conjunto de processos disponíveis. Se eu lhe disser que faça uma conta 245 vezes 396, há várias maneiras de atacar esta tarefa. Porque se calhar a mais prática é pegar no telemóvel e fazer a conta. É um dos processos disponíveis. Outro processo é fazer conta no papel. Outro processo, se eu tiver um bom cálculo mental, é fazer a conta mentalmente. Ora, esta disponibilidade de vários processos faz com que nós vamos construir, a partir da experiência, a partir do nosso desenvolvimento e também na nossa genética, vamos construir-nos hierarquias de evocabilidade dos processos para as situações. Ou seja, há processos que nós mais facilmente, predominantemente, nós utilizamos para resolver uma situação. Tendemos a abordar a situação de uma determinada maneira. E se calhar há alguns processos que estão no topo da nossa hierarquia de forma tão cristalizada que até são transversais a várias situações. Por outro lado, as situações também têm a sua hierarquia de eficácia. Nem todos os processos resolvem a situação da mesma maneira. Se for fazer o cálculo que eu disse há bocadinho, de cabeça, tem mais probabilidade de levar tempo. A não ser que seja um idiota savant. Tem mais probabilidade de levar muito tempo e até de cometer erros pelo caminho do que se puxar da máquina de calcular. Por isso é que provavelmente é esse o processo que lhe ocorre logo em primeiro lugar. Portanto, quando os processos que estão no topo da hierarquia de evocabilidade das pessoas que são aqueles que melhor resolvem as situações, essas pessoas vão ter sucesso e vão ter tendência a repetir esses processos de resolução. Quando esses processos de resolução se cristalizam como processos de resolver e de enfrentar determinadas situações, acabam por se condensar como traços. Aquela pessoa aborda os problemas desta maneira. E quando essa maneira for muito rígida, se calhar são traços psicopatológicos. Ou seja, aquela pessoa é tão rígida, só sabe enfrentar as situações, independentemente das suas características desta maneira. Certo, bom ponto. Lá se foi a flexibilidade típica do funcionamento inteligente, não é? Portanto, esta meta-teoria da vicariância é engraçada porque permite ao mesmo tempo perceber como é que podíamos fazer teorias que dessem conta do universal e do individual e, por outro lado, teorias que reunissem, afinal, cognição com não cognição e deixar de haver esta separação que, por vezes, ainda contamina um bocadinho a investigação na área da inteligência, que é pensar que cognição é uma coisa e que condutas não cognitivas, ou chamadas conativas, que são outra e que, portanto, mesmo que tenham interligação, são coisas separadas, não são assim tão separadas. Isto podia nos levar à inteligência emocional, não era? Se tivéssemos tempo. Força. Não fiz essa pergunta, mas tinha aqui. Essa é uma boa pergunta também. Pronto, é um termo que se fala muito, não é? A inteligência emocional é um conceito relativamente recente que representa as visões já mais atuais e mais integrativas da inteligência o conceito é um bocadinho paradoxal à luz da tradição, porque mistura inteligência com emoção. A inteligência emocional aparece para reunir todo um corpo de investigação que à época havia ali por final dos anos 80, 90, havia todo um corpo de investigação
sobre as competências das pessoas para lidar com as suas próprias emoções e para lidar com as emoções dos outros. Por exemplo, para discernir através da expressão facial as emoções dos outros, para discernir a si próprio as emoções, para compreender como é que as emoções evoluem, umas emoções evoluem para outras e coisas desse tipo. E também, desculpe interrompê-lo, mas também aí há uma crença, acho eu, parecida com aquela que falámos há bocadinho, de que as pessoas boas em humanidades são mais em ciências e vice-versa, não é? Também há a ideia de que as pessoas muito inteligentes em aspectos mais analíticos são fracas em inteligência emocional não e vice-versa. Necessariamente. E já provavelmente agora, não é verdade. Já agora não tivemos tempo aqui também de desbravar um bocadinho os modelos sistémicos, e os modelos sistémicos não defendem propriamente a ideia de que seja uma questão de quantidade. Defendem, sobretudo, a ideia de que a inteligência se manifesta pelo equilíbrio, ao gerir as competências, pelo equilíbrio que a pessoa alcança nas diversas formas de inteligência. Portanto, um funcionamento, uma pessoa inteligente é a pessoa que tira o máximo partido, isto é a definição de inteligência de Sternberg, tira o máximo partido dos seus pontos fortes, consegue compensar ou ultrapassar os seus pontos fracos e gera, lá está a gestão de recursos, gera os seus recursos de maneira a atingir uma melhor adaptação. E aqui isto da adaptação também teria muito que se lhe dissesse, porque a adaptação é um meio que se impõe, ou a adaptação, ou eu também modifico. Sternberg, por exemplo, defende que o ambiente não se impõe, eu adapto-me ao ambiente ou adapto o ambiente a mim. Quantas vezes tentamos mudar o ambiente, de maneira a mudar o ambiente, modificá-lo, ajustá-lo a nós e não propriamente ajustarmos nós a ele. Portanto, a própria ideia da adaptação aqui também é uma ideia um bocadinho diferente da ideia tradicional da inteligência como resposta a um meio que se impõe ao indivíduo como qualquer coisa que é rígida. Portanto, a inteligência emocional aparece um bocadinho como um chapéu de chuva que vai acolher toda esta investigação e que vai procurar organizá-la numa teoria. E, portanto, os investigadores de inteligência emocional não procuraram propriamente invalidar ou questionar o conceito de inteligência geral. São até bastante cuidadosos no sentido de não beliscar excessivamente esse conceito. Apenas dizem que há áreas que os instrumentos de avaliação não abarcam e que são extremamente importantes para a adaptação e para o sucesso dos indivíduos. E a inteligência emocional é então aquela que eles exploram, que é a capacidade do indivíduo de lidar com as emoções, percepcionar, compreender as emoções, gerir as emoções em si e nos outros e, portanto, esta capacidade. De facto, há aqui uma grande polémica que depois se geram. Alguns autores defendem que é um conjunto de competências cognitivas e, portanto, que deve ser avaliado através de testes que avaliam a capacidade, mas quando se avalia a capacidade, alguém tem que definir o que é a resposta certa e o que é a resposta errada. Pois. Isto levanta logo um conjunto de problemas práticos que não há tempo aqui de descrever. Outros investigadores consideram que a inteligência emocional é, na realidade, um conjunto, uma constelação de traços e, portanto, fazem uma avaliação mais a partir de testes de comportamentos típicos, ou seja, de questionários, de inventários, de instrumentos mais tipicamente utilizados na avaliação não cognitiva. É uma das polémicas que se geram-se, no fundo, duas grandes linhas de investigação, uma mais cognitiva, outra mais conativa, que, quanto a mim, só desfavorece realmente o próprio construto que é, pela sua própria designação, integrador e integrativo e que penso que tem toda a riqueza inerente a esse caráter integrativo e sistémico, no fundo, que ele tem. E isto leva-nos ao último ponto que eu queria tocar, que é outra dimensão que vai para lá da inteligência, que à partida está relacionada com ela, mas vai para lá da inteligência, que é a questão da racionalidade. Até que ponto é que a inteligência e a racionalidade estão relacionadas? E isto, para alguém como eu, que ensina pensamento crítico, é obviamente um tema muito relevante, né? E qualquer pessoa percebe que é provavelmente verdade que as pessoas inteligentes tendem a ser mais racionais, mas nem sempre as duas coisas estão casadas, e nós conhecemos muitas pessoas que são inteligentes e não são nada racionais, pelo menos em alguns aspectos da sua vida, não é? Há muitos exemplos atualmente. Há muitos exemplos, exatamente. Não vou dizer nomes. Qual é a relação entre estes dois conceitos? Ora bem, inicialmente a inteligência era considerado que incluía a racionalidade. Aliás, a definição de inteligência mais aceita até hoje, que é a do Wechsler, inteligência é o agregado ou capacidade global do indivíduo agir finalizadamente, portanto, a intencionalidade, pensar racionalmente e possuir com eficiência em relação ao meio.
Portanto, temos aqui várias coisas que falámos ao longo da nossa conversa de hoje, entre as quais a racionalidade. Claro que os investigadores mais recentes, e estou-me a referir ao Kahneman, por exemplo, vêm a sublinhar que os testes de inteligência tradicionais acabam por não tomar em conta verdadeiramente a racionalidade, na medida em que não questionam os postulados cognitivos em que se baseiam as tomadas de decisão quanto às respostas que as pessoas dão aos testes, e esses postulados cognitivos é que devem ser muitas vezes questionados. Portanto, isto é uma influência, qualquer coisa que vem da influência da psicologia cognitiva também, não é? Das crenças e do desenvolvimento de crenças e de cognições e os vieses cognitivos. Ora, existe naturalmente uma relação. Aquilo que nós vemos no pensamento, que me parece expresso nas ideias de Kahneman, que distingue o pensamento rápido do pensamento lento, é a ideia de que a racionalidade é um pensamento mais lento, mais ponderado e, portanto, as pessoas que tomam decisões mais impulsivamente, mais emocionalmente, mais intuitivamente, podem cair em algumas falácias. E é de facto a isso que nós assistimos. De facto, muitas vezes vemos que, eu não vou dizer nomes, mas pessoas tendem a tomar decisões de enorme importância, de enorme relevância e de enorme consequência para os outros, às vezes até para as nações, tendem a cometer claramente erros cognitivos e baseiam-se em crenças cognitivas de omnipotência, de omnisciência. Pronto, aqueles vieses cognitivos, aqueles diversos vieses cognitivos, eu acho que certamente consegue identificar. Portanto, hoje em dia, muitos autores defendem que a concepção tradicional de inteligência, na verdade, não abrange o conceito de racionalidade, que é outra coisa à parte. Eu acredito que não seja outra coisa completamente à parte, porque tudo isto tem a ver com tudo. Eu até há pouco já lhe disse que inteligência e personalidade são uma e a mesma coisa. Se nós pensarmos de um ponto de vista metateórico e pegarmos, por exemplo, na tal teoria da vicariância do tal autor francês, são uma e a mesma coisa e são completamente inseparáveis e podemos equacionar um modelo em que estão completamente unidas. Portanto, do mesmo modo, me parece que pensar que a racionalidade é uma coisa à parte. Agora, o facto de se ter apostado muito na avaliação da inteligência em a sobreavaliação do pensamento convergente fez com que o tal pensamento rápido acaba por não ser avaliado nos testes de inteligência tradicionais. E por isso alguns investigadores dizem que a avaliação da racionalidade deve passar por outra coisa, que é o testar os vieses cognitivos das pessoas e o pôr à prova os vieses cognitivos das pessoas. E alguns testes de racionalidade são, portanto, bastante diferentes dos testes de inteligência, porque em vez de procurarem conduzir à resposta certa, procuram conduzir ao erro para depois testar os vieses que conduziram ao erro. E todos nós sabemos que há pessoas, lá está, muito inteligentes e que, por exemplo, podem ter opiniões muito enviesadas. Por exemplo, aliás, o que a investigação mostra também é muito interessante é que a inteligência pode ser um meio para eu chegar à verdade ou para eu me aproximar da verdade, mas também pode precisamente ajudar-me, dar-me os meios para eu arranjar os melhores argumentos para sustentar a minha posição. Exatamente, exatamente. Quanto mais inteligente eu for... As profecias autoconfirmadas, não é? Autoconfirmatórias, em que sou atenta à informação que confirma o meu conhecimento anterior e sou insensível ou esqueço ou distraído relativamente àquilo que não confirma os meus postulados. Claro que todos nós estamos sujeitos a esses vieses cognitivos e devemos estar conscientes deles e realmente o Zé Maria perguntava nos apontamentos que trocou comigo se devemos ensinar ou educar para a racionalidade. Pois parece-me que sim, que é qualquer coisa que seria útil, não só ensinar o pensamento convergente, mas também estimular as pessoas a pensarem alternativamente, que no fundo isso tem a ver também com o pensamento divergente, é como é que eu posso olhar para este problema de outras maneiras e sem impedindo que os meus vieses cognitivos, eu perguntar quando são 2 mais 2 e a pessoa responde 4, está bem, agora vamos pensar em outras maneiras de juntar 2 com 2 sem ser o resultado ser 4. Há 22. 2 e 2, 2 com o lado de 1, 2 dá 22. Está bem, agora vamos pensar noutra maneira. Portanto, no fundo, quando nós desafiamos a criatividade, também vamos trazer a lume o desafio dos nossos postulados e dos nossos princípios estabelecidos e cristalizados das nossas crenças. Exatamente.
Ótima maneira de terminar esta grande viagem por este tema. Havia tanto mais. Mas havia muito mais, claro. Mas pronto, espero ter correspondido ao seu guião e à sua expectativa. E mais uma vez agradeço a oportunidade que me deu, porque foi para mim um privilégio enorme poder discutir estes temas consigo e fazer parte deste maravilhoso podcast que há muito que sigo com grande admiração. Obrigado por ter vindo. Este episódio teve a sonoplastia de Hugo Oliveira. Ouça e veja outros podcasts em expresso.pt e acompanhe-me em josemariapimentel.pt ou nas redes sociais. Até ao próximo episódio. Desculpe, tem este fato noutro tamanho? Procurava algum número em particular? Sim, sou um 48 de peito. A 50 de barriga, quando expiro. Quando inspiro, inverte. Sendo assim, já sei o número que precisa. Então? O número de um alfaiate. Um investimento à sua medida, tal como um fato, faz toda a diferença. Mas é mais simples do que parece. Só precisa de um banco com soluções de investimento diversificadas que combinem com o seu perfil de investidor. Novo banco, presente no meu futuro. Novo Banco S.A., registado no Banco de Portugal sob o número 7.